Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai cumprimentar mais um personagem da filosofia contemporânea que anuncia para nós, né, algumas imposições, né, sobre as suas orientações, perspectivas, né? É claro que isso se faz importante porque ele, nessa resolução, nesses dados que são processos de um período da nossa história, um período do tempo que tem uma força de desenvolver e desenvolveu, né, influências para todas as pessoas que viriam estudar e participar da política, do governo e das educações, né? Então, se você tem um personagem que você admira, que você se emociona, que você fica feliz por ele ter adquirido algum sucesso na vida, né? Esse seu personagem, esse seu admirador, ele tem um certo recurso de formação de influências desse transcritor filosófico que, em suma, sua sociedade concebeu processos e trouxe informações desses processos para ajudar a gente a gritar com nós mesmos. Mas por que gritar? Porque gritar não refere-se a evacuar um som alto. Gritar refere-se ao poder. Nesse sentido, gritar é como se você conseguisse levar uma informação a uma a uma a uma certeza, né? Quando você grita, você obriga, de certa forma, a desinibição, ou a inibição, na verdade, de todas as células que estavam desinibidas. E por que é importante você inibi-las? Porque você está à frente e você tem uma certeza para poder utilizar esse grito como um anteparo para o bem das demais células, né? E isso é informação, isso é pesquisa, isso é cuidado, né? Então sempre tem alguém à frente para gritar para as demais: pessoal, recuar, né? Só que para nós recuarmos, a gente precisa de que a pessoa que esteja na frente esteja alinhada com nós por algum princípio de dominação. Então, se nós somos alunos, quem está à frente é os professores. Se nós somos a população de uma cidade, quem está à frente é a política, é o governo, né? Se somos pensadores, quem está à frente são os filósofos, né? Por quê? Por mais que você queira encontrar um caminho diferente dos filósofos, você só vai chegar a esse caminho se você conhecer os caminhos
que os filósofos tomaram. Então, você não é diferente. Por mais que você acredite viver em uma época diferente, numa influência diferente, sinto muito, você não é. Seus pensamentos são os mesmos, porém, eles encontram uma palavra, um movimento diferente, uma harmonia diferente, mas são os mesmos. Uma harmonia diferente para dizer a mesma coisa não é uma solução que diferencia o poder filosófico, diferencia o caminho, é o mesmo caminho, você só está passando por ele diferente. Então, como que a gente consegue mudar o caminho, né? Como? É uma pergunta, sendo que a gente sempre passa pelos mesmos caminhos, sendo que os caminhos sempre são os mesmos. A gente marca o caminho e quando a gente marca o caminho, esse caminho muda. Só que quando a gente marca o caminho de uma forma que ele muda para um monte de pessoas, a gente muda um monte de pessoas em relação a esse caminho. E o pensamento é isso. Você marcar caminhos de pesquisa, de questionamentos humanos. Os filósofos questionam a humanidade e os seus caminhos de se ver, de como se ver, como se divertir se vendo, como rever aquilo que já é visto. E aí eles marcam para nós e nos ensinam a marcar. Tem um método científico. Tem um método artístico. Tem um método histórico. Tem um método geográfico. Tem um método biológico. Tem um método linguístico. Tem um método matemático. E tem um seu método. Isso que é o mais importante. Quando a gente acredita em você, quando o filósofo acredita em você mesmo, você não sabendo disso, ele deixa uma marca e você será capaz de tomá-la para a sua inovação, para a sua marca. Então, para você marcar essa vida bem, para você conseguir pensar bem, para você conseguir fazer as pessoas ao seu redor pensar bem, você tem a oportunidade de pegar essas marcas dos filósofos e extrair aquilo que você quer, né? Aquilo que você reconhece como uma propriedade a ser usada, e essa propriedade te ajuda a pensar diferente e a marcar diferente a sociedade, porque você é uma marca viva do efeito dessas marcas filosóficas, dessas marcas de todas as sequências, né? Porque você está vivo. Então você é uma marca viva. Mas mesmo que você morra, você pode continuar vivo a partir das marcas que você faz, e você sempre está fazendo marcas. Não é só com o filho que a gente retorna à vida, né? No sentido do espetáculo, existem várias entidades entre nós que vivem eternamente porque estão sempre retornando à vida a partir da utilidade das suas marcas pelas pessoas no presente. E isso é mágico. Qual nome você daria para isso? Isso é mágico. Isso é poderoso, né? E, bom, por que não ser poderoso e utilizar esse poder, né?
Era isso que os filósofos entendiam, procuravam entender, né? E às vezes eles se distanciavam da ambição dos homens, que eram arrumar famílias, arrumar suas casas e seus costumes. E esse distanciamento desses homens trouxeram eles a complexidade de ver e deformar aquilo que era obrigado por formação social. E nessa desobrigação, nessa variação de acessos ao pensamento, eles conseguiram ver e estarem à frente das pessoas. Então, quando esses caras estão à frente, é porque eles estão distanciados de nós. Porém, eles conseguem gritar para que nós consigamos coragem ou medo, para que a gente consiga desinibir ou inibir o nosso artifício de servir, né, aquilo que a gente demarcando o nosso território, né, porque todos nós precisamos de marcar para saúde, para sobrevivência. A gente faz isso, né? Bom, agora que a gente sabe que a gente faz isso, a sociedade evoluiu muito com esse saber disso. Não é à toa que hoje em dia produtos que foram sumariamente modificados, né, processados, matérias-primas processadas que viraram produtos, né? Esses produtos eles têm as suas marcas, porque eles assumem que a empresa, para sobreviver, ela precisa da sua marca. Elas poderiam dizer assim: ah, nós somos um engenho de computador, nós somos um engenho de vídeos. Não, nós somos o canal a caderno de recordações. Nós somos a fábrica da sei lá o que, marca X, né? E aí vamos lá, vamos cumprimentar o filósofo, porque ele vai nos ajudar a abrir esse entendimento, porque olha só, Auguste Comte, né? Conte, né? O que a gente conta? Conte. O que a gente contém? O que a gente conta? Será que é só um sobrenome? Acho que não, né? Isso aqui é um elo para o Auguste. Auguste pode ser um mês, pode ser um nome, pode ser um vetor de complexo de entendimento. Por que isso? Porque a gente tem símbolos que desenvolvem para nós uma fertilidade num plano de imaterialidade. Então, isso aqui é uma porta cognitiva. Essa aqui é a entrada superior, essa aqui é a porta do céu desse cara, né? De certa forma. Uma atenção que preenche uma carga, que vai preencher uma condição de deslimitar o organismo, né? Fazendo uma atração do organismo para aterrar, né, a onda, para domar a onda do limite da escala, né? Conte. Augusto, né?
Da onde que vem esse sentido cognitivo? Ele vem dos símbolos. Cada símbolo é uma autoridade em uma união que corrente faz com o indivíduo, né? Então, isso aqui é um elemento que corrente faz com o indivíduo. E aí, todo esse nome, ele tem uma certa revelação. Ele é como se fosse uma vela que se acende para promover, né, em imaterialidade alguns relacionamentos filosóficos. Porque a gente tem um banco de dados dele, né? E a gente preserva esse banco de dados e hidrata as pessoas com esse tipo de dados. Vamos passar adiante. Na Lei dos Três Estados, o filósofo francês Comte aponta para a evolução histórica e cultural da humanidade. Então, é preciso ver a partir da evolução. Ela está dividida em 3 estados históricos diferentes: estado teológico, estado metafísico e estado científico ou positivo. Então, a evolução da história dos homens está a partir, né, dessas divisões que traçam para nós um perfil de identificação, né? A gente consegue identificar o ser humano compactuado pela ambição teológica, pelo serviço teológico, pelo alimento teológico, pelo estado metafísico, pelo alimento metafísico, pela capacidade de controlar a metafísica e pelo lado científico ou positivo. O positivismo baseado no empirismo foi uma doutrina filosófica inspirada na confiança do progresso científico e seu lema era ver para prever. Olha só, ver para prever, mas como que você vê? Você precisa se distanciar daqueles que veem a mesma coisa. Então, como ver? Como ver precisa distanciar daqueles que tudo veem. Quem que são aqueles que tudo veem? São a massa. Só se distanciando da massa, você vai ver algo que ninguém vê. Você vai ver uma diferença, né? Essa teoria se opôs ao preceito da metafísica citada na obra Discurso sobre o Espírito Positivo. O que é o espírito positivo? É aquele que é o cara que vai fazer a coisa, é o disparar, é quando você atira. Esse é o espírito positivo. Espírito positivo é o mata. Quem tem o espírito positivo? O matador. Esse tem o espírito positivo. Por quê? Porque ele mata. Por que ele mata? Porque ele tem a certeza, porque ele tem a positividade. Por mais que ela para algumas pessoas não a seja. Por que isso, cara? Porque existe uma celebração do corpo sobre a evidenciação dos descostumes, né? O que é isso? É a sensibilidade. A sensibilidade, ela tudo vê. A sensibilidade, ela vê tudo porque ela
ela se alimenta de tudo. Tudo a ela uma unidade. Então, se tudo a ela é uma unidade, como que a gente se movimenta? A gente contrai a unidade. Quando a gente contrai a unidade, a gente forma aquilo que a gente chama de algarismos. Mas você também pode pegar os algarismos e adequá-los para um algoritmo. E você também pode pegar os algoritmos e ligá-los a palavras, a símbolos. Você pode fazer várias transformadas. Por quê? Porque você, na imaterialidade, você tem isso e você tem o caminho. Esse é o caminho. Né? Por que esse é o caminho? Porque dentro esse caminho, ele nos faz querer um objetivo. Então eu tenho isso e eu quero fazer isso virar isso. Eu tenho um objetivo, né? E eu tenho, dentro desse objetivo, eu tenho um caminho. Só que a gente sabe que quando eu tenho uma coisa, eu tenho um universo de caminhos para poder transformar essa coisa em outra coisa. Ah, se eu pedir para você desenhar, copiar um desenho, você pode começar a copiar o desenho de qualquer forma. Você pode usar qualquer caneta. Você tem infinitas maneiras de fazer essa cópia. Mas quando a gente coloca um caminho, a gente abandona todos os outros caminhos. Mas quem é o Todo-Poderoso capaz de nos obrigar a abandonar todos os caminhos para seguir um caminho apenas? Quem que é Todo-Poderoso? É o Espírito positivo. É aquele que sempre diz que esse caminho é melhor. E quem que é esse cara? Não é o cara que está à frente? Ele grita: oh, pode parar todo mundo aí. Por aqui ninguém vem mais. Ah, por quê? Por quê? Por que não pode ir por aí? É porque aqui não tem passagem. Ah, mas e se você duvidar do cara? Aí você tem a condição de pensar, de refletir, de trabalhar a filosofia. É isso que os filósofos fazem, né? Tanto é que a gente vai ver outros filósofos contemporâneos que pensam diferente. Esse é só um modelo, né? Então olha que legal, cara. Essa é a perspectiva do positivo, né? Quando você tem vários caminhos e você escolhe um caminho. Por que você escolhe esse caminho para tudo? Porque você tem a positividade, você tem a certeza, você tem a ciência, você tem o objetivo, né? E aí, o que acontece? As pessoas, elas ensinam esse caminho. Ah, eu quero dar a melhor coisa pro meu filho. Tá aqui, ó. Ah, eu quero a melhor coisa pro meu filho. Tá bom. O que você pode... Qual que é a coisa melhor que você pode dar pro seu filho? É o caminho. Não é? Por quê? Por que você pode dar o caminho para ele? Porque você está à frente dele. Não é mesmo? Pois é. Esse é o Augusto Conte.
Fala sério, o que você dá pra esse cara aqui hoje em dia? Você assistiria o canal dele? É, depende, né? Ah, pois é. Só que esse camarada aqui, ele tem uma perspectiva que tem uma certa mudou uma marca na nossa realidade, né? Augusto Comte foi um dos mais importantes filósofos e sociólogos franceses. Atribui-se a ele a criação da disciplina sociologia, bem como a corrente filosófica, política e científica conhecida como positivismo. Então vamos lá, ó. Sociologia. Essa disciplina aqui, ó, que marca para as pessoas, né, uma área de estudo, de pesquisa, de ensino, sociologia. O que que isso representa? A gente tem a palavra logia, que vem de estudo, né? Vem do trabalho, né? O estudo, conhecimento, lógica, há escolhas, né? É lógico que eu tenho infinitas escolhas, mas eu vou escolher uma. Qual que eu vou escolher? A melhor. Então, o infinito, ele se desfaz em um ponto. Por que que um ponto só? Porque a gente, se a lógica, a gente sabe. A gente tá à frente. Tá vendo? Nós estamos à frente. Esse ponto, ele está à frente. Ah, mas eu não sei se tá mesmo. Uai, claro que sabe. Por quê? Porque a lógica faz você saber. Só que para você entender a lógica, você precisa de ah, você precisa de se aprender o dialeto, né? Aprender o idioma. Então, com o idioma da lógica, você consegue acessar e converter esse ponto em um dado saber. Então, quando você fala assim, cara, eu sei que é melhor, não faz isso não. Eu sei que isso não vai te levar a nada. Eu sei que é melhor você não fazer isso. Aí a pessoa vira e fala: não, eu vou fazer sim porque eu quero fazer e eu vou fazer e eu tenho que fazer. Aí você vê que a pessoa tem um problema, né? Fala assim: é, tá, mas a lógica. Aí você fala assim: tá, mas a lógica diz que não, né? Tem muitas pessoas, a maioria das pessoas à frente de nós e desses costumes no tempo dizem que não é para você fazer desse jeito. Ahn, é, a sociologia, ela nos dá o dado, né? Isso não é, isso não é a melhor coisa, né? Aí, não, mas eu vou fazer. Aí às vezes a pessoa faz e aprende fazendo, né? Caindo, né? No erro. Então por isso que algumas pessoas caem no erro porque não aprenderam o idioma lógico. Beleza. Sua contribuição teórica ainda é importante com o conceito político da Lei dos Três Estados. A gente vai ver isso aqui, ó. Lei dos Três Estados.
3 estados. Vamos lá. 3 é um número muito importante. Biografia. Isidore Auguste Marie François Xavier Conte. Que isso, cara? Vamos anotar esse nome. Isidore Auguste Marie François Xavier Conte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara, ele tem 6 estruturações complexas em seu nome. Isso aqui é muito importante, porque um nome deriva as pessoas em suas relações no mundo e as acorda a partir das perspectivas dessas sons. Sons são marcas, né? Sons são cordas que precisam serem afinadas conforme elas são enumeradas em catálogo, em caráter de um ser, e aí você tem as vibrações, nesse mar. Isodore, mi, sol, do, ré, lá, dó, ó, ré, lá, mi, ré, lá, sol, ré, sol, mi, lá, mi, ré, dó, ré. Conte. Essa perspectiva é legal. Talvez daqui a pouco a gente volte nela. Em Montpellier, Herald, na França, em 19 de janeiro do ano de 1798, era filho do oficial de taxas Louis Comte e Rosalie Bauer Comte, uma monarquista devota do catolicismo. Então, você tem oficial de taxas e uma monarquista católica. O que isso é pro Augusto Comte? A profissão dos pais são visões, né? Visões, e de certa forma são visões em integração de costumes. Então é muito fácil o Auguste Comte abandonar essa ideia porque ele tem ela em integração. Então não é que ele abandona isso, é que ele já tem. Não é algo que ele precisa buscar, né? Geralmente a gente vai buscar relações com o que a gente não tem. Em 1814, ingressou na Escola Politécnica de Paris e com apenas 15 anos destaca-se como aprendiz brilhante. Entre 1817 e 1824 foi secretário do Conde Henri de Saint-Simon, grande nome do socialismo utópico, o qual teve influência decisiva na obra de Comte. Então, lá na sua adolescência, ele ingressa na Escola Politécnica e já se vê, né, com uma certa relação de influência, né, de desenvolvimento a partir das influências lidadas, né? Mais tarde, em 1822, publica Plano
de trabalhos científicos para reorganizar a sociedade. Pouco tempo depois sofre um colapso nervoso, do qual se recupera somente em 1830. Legal. Eu gosto dessa dobra de humano, né? Isso mostra uma certa coragem, né? Porque o que acontece? As pessoas elas vão abandonando coragem no caminho, coragem pelo caminho. Que conceito seria esse? Quer dizer que as pessoas elas utilizam a coragem. A coragem é isso daqui, ó. Isso é coragem. Mas por que isso é coragem? Por que dar a cara para bater é coragem? Porque, de certa forma, existe uma tendência de controle íntimo do organismo. A gente quer nos controlar porque isso nos faz sobreviver melhor. Isso nos faz tomar decisões. Isso nos faz responder certo, escolher palavras melhores, desenhar melhor. Então, se controlar é você falar consigo mesmo na linguagem do espírito. Que linguagem é a linguagem do espírito? Uai, você sempre está falando essa linguagem do espírito. A linguagem do espírito é isso daqui, ó. Movimento. Movimento é a linguagem do espírito. Que tipo de movimento? É a coordenada das contrações celulares a partir da resolução sensitiva. Então, quando você sente alguma coisa, você sente dor. É um risco num papel. Tudo que alguém encosta em você é uma dor. Quando você amortiza essa dor e caracteriza essa dor, há um ponto de contração celular para demais, para essa dor, você a cumprimenta, você a controla. Entende? E isso é controle. A coragem, quando a pessoa ela sente a vontade de gritar, eu sou corajoso, de uma maneira inteligente, ela, dentro da sua localização em época e dos seus estudos, o Auguste Comte, ele vira e escreve esse trabalho científicos para reorganizar a sociedade. Sei lá, ele deveria ter uns 20 anos. Reorganizar a sociedade? Cara, você tá doido? Você tem 20 anos, tá querendo reorganizar a sociedade? Não, ele tá dizendo que ele tem coragem. Ele tem coragem, ele dá a cara para bater, ele acha que isso é importante, ele está ali para isso, né? Ele se alia em sua vida para essa defesa. Precisa de sempre reorganizar a sociedade, porque sempre precisa de reorganizar os lares. A gente está sempre reorganizando a vida. Isso é uma necessidade vital. Ele só trouxe para nós, né? Ele alimentou para nós esse destaque e ele quer dizer o seguinte: nós precisamos de meios técnicos, científicos para sempre manter essa organização em movimento de reorganizar, como se fosse um espírito social. Nós não temos o espírito que faz com que a gente consiga caracterizar uma sensação. Então a gente precisa de um espírito social que vai caracterizar todas as sensações
em sociedade e não só as caracterizá-las, mas se aprofundá-las em reorganizá-las, porque sempre pode estar nascendo uma nova que é a mesma que já nasceu, só com uma tradução nova. Você tá entendendo? Então é isso, uma coragem. Nesse meio tempo, publicou os 6 volumes do Curso de Filosofia Positiva. É a busca do homem de encontrar essas direções, essas caracterizações que formam o que é positivo dentro de um conjunto. Uma fechadura para uma chave. Isso é positividade. Entre 1832 e 1842, Comte foi tutor e examinador na École Polytechnique. Ainda em 1842, separa-se de sua esposa e inicia um relacionamento platônico com Clotilde e Vaux. Nesse contexto, Augusto Comte já vivia do favor financeiro de seus amigos e admiradores. Em 1848, criou uma sociedade positivista e entre 1851 e 1854 redigiu o Sistema de Política Positiva, no qual propõe uma interpretação para a sociedade humana. A questão não seria interpretar, né? Sistema de política positiva. Um sistema de política positiva. Um sistema é uma chave fechadura. É você ter um objeto, um caminho e uma chegada. Quando você passa por esse caminho e chega aqui, você tem uma mudança de estado da matéria. Se eu dividir essas mudanças o máximo possível, eu vou encontrar todas mudanças que acontecem ou que podem acontecer. E aí, o que é isso? Isso aqui é a análise de caminhos. Que caminhos são esses? Caminhos das contrações possíveis em um sistema. São caminhos de contrações possíveis em um sistema. Ora, a sociedade, ela é um sistema aberto, né? As ruas são sistemas de passagem, são caminhos para fazer com que as vidas se coloquem em sistemas. Na verdade, nós temos sistemas em nós. Esse sistema de política positiva é você conseguir, né, dar aquilo que é um sistema um polimento, né, uma definição. Quando você define, você consegue acreditar. Quando você acredita, você começa a interpretar com base na sua crença. Só que, engraçado, né? Às vezes a gente carrega crenças dos outros em nós. Isso é inaceitável, né? A gente tem a nossa crença. O único problema é que a nossa sociedade, ela não tem direito de pedir pra gente acreditar na crença dela, porque ela não é honesta. A sociedade, ela é desonesta, ela não é honesta, ela não é perfeita, ela não
não é que ela deveria ser, mas é porque a política, né, a, o sistema financeiro, político financeiro, não é justo. E isso muda tudo. Isso tira qualquer alinhamento, né? Qualquer alinhamento que a sociedade faria. E aí, o que acontece? Essa crença, voltando aqui, ó. Essa crença que você interpreta as pessoas com base nela, vai sendo vai sofrendo esse condado de positivo, né? Opa, sabe quando o capitão vira e fala positivo? Alô, positivo, vou fazer, positivo. O alvo foi visto, positivo, câmbio. O que é isso? O que o alvo foi visto? É porque existem linhas de acesso, né? Quando a gente entra, quando a gente está direcionado a um objetivo, eu saio de casa para fazer uma compra. Então, milhares de pessoas já saíram de casa, já foram fazer a compra e foram analisadas. Dessas análises, a gente tirou a dança dos compradores. Então a gente sabe como que é o comprador solitário, como que é o comprador vestido de servidor de família, como que é o comprador casalzinho, como que é o comprador só para articular, né? Só para pegar alguma peça nova. Sabe de tudo. Existe uma caracterização enorme para esse saber. Tem uma matriz de saber enorme. Mas quem é você nela? E aí que está o caminho da crença. Né? A crença é isso. Você acredita nisso, cara? Você acredita? Agora fica fácil, né? Tá vendo quem é esse seu Jesus? Né? Os seus gestos, desculpa, é porque às vezes fica parecido com a palavra que foi soldada e que às vezes sofre convolução climática quando é tocada ao nome, porque é um nome convulsionado, é um nome doente, é um nome que não pode ser usado como energia em vão. Tá entendendo? Parece idiota, né? Porque tudo nesse universo é uma energia e quem tenta organizá-la para saber das coisas é somente isso, né? É o positivista, né? É aquele que conta com isso. Porque eu posso falar o que for e não vai ser levado a mal e nem a bem. Contanto que as pessoas, na relatividade das minhas falas, conte com um personagem, com um objetivo. E é isso que as pessoas se viciam, né? Elas são cracudas nisso. Elas querem levar você sempre a um dado nessa matriz que lhe faz como um crente, como não um crente religioso, né? Não é isso não, né? Porque é uma bagunça. É crer no sentido dos pesos lógicos, né, de uma escolha, de um soldado, né? Quando você solda um dado, um objetivo em alguém, você tem os pesos de positivo ou negativo em relação a ele. Porque o soldo, esse dado soldado, que é o objetivo, dado objetivo
soldado, você tem o sociológico. Quem que é o sociológico? Né? Não é o cara que estuda os soldados. Né? Quem que é o soldado? É o cara que tem um objetivo. Sociológico é o cara que estuda. E o que é isso? Soldado. Esse aqui, ó, representa o personagem em você que é marcado pela matriz das soldas. É aquela que conhece o universo das soldas por causa dos dados que tem como objetivo em navegação. Tá entendendo, meu amigo? Bom, e o que isso tem a ver? Tem a ver porque toda a dança que você faz dá conta em você. Você tem que pagar por isso. Pagar no sentido da acidificação metabólica, celular mesmo. Existe um estresse que é gerado por essas cognições, né? Esses destacamentos, né? Isso é quase que uma ditadura escondida. Existe essa protelação em circuitos sociais que as pessoas até fazem força para cagarem, né, atores e atrizes que ignoram isso, né? Por que elas fazem força? Porque elas têm os seus soldadinhos, né? Tem as suas maniazinhas, as suas dancinhas, seus álbuns de retratações, suas objetivações já previstas, e elas as usam para se defenderem, para suas imunidades. Mas o fato é que elas fazem isso pensando nas outras pessoas, não nelas mesmas, né? Mas talvez pensar nas outras pessoas é pensar nelas mesmas, porque elas fazem isso para não sofrerem ataque da aversão das pessoas, destacando a verdade dessa pessoa. Então, existe essa corretora, né, de frações humanas, né, indeferições humanas, que tenta, de certa forma, atuar na afinação que as pessoas obram, né? Porque é como se fosse nojento uma pessoa, na verdade, se tornar convivida com as demais que trabalham na arquitetura da invisionalização. É um lado que a gente deve se conter, né? E aí o Augusto Comte tá aí. Você que é filósofo, você precisa de, quanto antes, melhor lidar com isso. Isso não é isso não é uma hipérbole da minha parte, isso é lógica. Eu tenho minhas opiniões particulares, mas é claro que tem a sua lógica aqui, ó. No ano de 1856, publicou o primeiro volume de Síntese Subjetiva. Ou seja, as pessoas, antes, quando elas escolhem um caminho, elas desescolhem todos os outros. Só que nessa desescolher todos os outros, o que acontece? Você escolheu um caminho. Ok, tá bom, você escolheu o caminho. Mas qual que você largou mão primeiro? Esse. Qual que você abriu mão segundo? Esse. Qual que você abriu mão terceiro? Esse. Qual que foi quarto? 5, o 6, o 7 e o 8. Por que essa ordem
é importante em uma área de conter produto, em uma área de conter movimento. Por que que ela é importante? Porque ela representa para um inteligente, para um pirata, para um navegador, a progressão da razão de contar com a escolha. Por que isso, cara? Porque a gente é direcionado aqui, ó. Você escolheu essa, mas você tinha um universo para escolher. Você tinha todas essas escolhas. Se você escolheu essa, eu quero saber por que que você não escolheu essa? Ah, porque essa aqui tá muito distante para você. E por que que você não escolheu essa? Ah, porque essa tá muito perto, mas você preferiu essa. Você tá entendendo? A gente transforma isso aqui em uma escala e a gente denuncia os desescolhidos. Opa. 10 escolhidos. Por quê? Isso aqui sempre foi um só. Então a gente tem esse é o 0. Esse é o nosso 0. Esse aqui que foi escolhido é 1. Ou ele é o 10, né? Ele é o 1 do 0. Aqui, ó. O 0 do 1. Ó. Do 0 pro 10. Pro 1. Né? E aí o que que acontece? E aqui a gente tem do 0 pro 1. Que é o que foi o primeiro abandonado. Né? E aí você vai fazendo, ó, o segundo abandonado, o terceiro abandonado, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o escolhido. Por que que você tem isso? Para fazer isso daqui, ó. Essa análise de progressão de razão de escolhas, né, de contar com a escolha, ela é subjetiva. É uma transformada de subjetiva para objetiva. Por quê? Com essa técnica científica, você consegue, aos poucos, definir a objetividade a partir de escolhas na subjetividade e vice-versa. Você consegue você consegue chegar ao objetivo. Subjetivo é o que está antes do objetivo. Então, esse foi o objetivo, esse é a escolha. Só que antes, o objetivo ele poderia ser todo esse. Quando você escolhe um no universo de todos os objetivos possíveis, você define o objetivo e transforma todos os outros em subjetivos, né? Então, você poderia dizer tudo isso daqui na subjetividade, mas você escolheu esse, então todos esses estão ainda decaindo na sua subjetividade. Quando você está com isso na mão, esses subjetivos estão rodando em você. Então é assim que o universo subjetivo de respostas prováveis são lançadas, né? Principais ideias. Ah, cara, isso tem para várias coisas, várias ações, até corte de geometria, corte de agente envolvido em carne, tem isso. Principais ideias. É importante salientar que Comte viveu sobre a égide da Revolução Francesa, bem como da ciência moderna e da Revolução Industrial. Então isso é importante. Ele passou pela Revolução Francesa, um período de muita coragem, né? Estimulado. Portanto, seus ditos e escritos são referentes às intensas transformações sociais, econômicas, políticas, ideológicas, tecnológicas e científicas decorrentes da consolidação do capitalismo.
Ok, eu gosto do capitalismo, acho ele bacana, só que eu acho que o capitalismo, ele deve ter um limite social, né, do socialismo. Ele precisa do socialismo para arrumar um limite. Um capitalismo sem um limitador, ele não é nada, ele não funciona. Ele gera mais problema do que uma solução aplicável, né? Nesse contexto, ele percebeu que os fenômenos sociais deveriam ser percebidos como os outros fenômenos da natureza. Isso porque eles eram apenas um tipo específico de realidade teórica, o que implica que devem ser enunciados em termos sociais. Ele está falando que a natureza influencia a sociedade. Natureza influencia a sociedade. As pessoas da sociedade são influenciadas pelas coisas que acontecem na natureza. E aí o que ele falou aqui, ó? Esses fenômenos, então esses fenômenos sociais, eles devem ser encontrados na natureza. Você consegue encontrar fenômenos acontecendo na natureza e consegue estudá-los, né? Para tornar palpável, né? Para você investigar os fenômenos. Você precisa de encontrar, né, a fonte. Isso porque eles eram apenas um tipo específico de realidade teórica, que implica que devem ser enunciadas em termos sociais. Ele cunha o termo sociologia para designar uma doutrina social baseada em princípios científicos, dividindo-a em dois campos: os estudos das estatísticas sociais para a compreensão das forças que mantêm a coesão social. Essas estatísticas sociais, estatísticas são dados que representam produtos de acontecimentos sociais. Se ele estuda esses dados, ele consegue compreender por que, né, da onde vem a coesão da sociedade. Por que a sociedade consegue ser coesa, né? Aonde que mora o elemento de coesão social. As dinâmicas sociais em si para o estudo das causas das mudanças sociais. Dinâmicas você consegue avaliar fazendo comparações das estáticas. Você tira uma estática agora e uma estática depois e um dado depois, e você compara o dado do depois com o dado anterior. E aí você subtrai o que mudou, né? Uma coisa é isso, ó. Você tem a estatística dos dados que te fornece as coesões. E você tem um dado de agora e um dado de depois, com base aqui, ó, na passagem do tempo. E você subtrai o 2 menos 1 e você investiga esse 1 aqui, ó, que é para nós as mudanças. Esse tamanho desse 1 aqui, ó, mudanças. O que mudou? E aí você vai conseguindo perguntar, mas por que mudou? Aí você consulta quais são as coesões. Quais são as coesões encontradas nos dois dados extraídos. Dados, pessoal, dado. O que é dado? Né? Como que é isso? Parece difícil de ilustrar, mas não é não, né? Dado
são dados financeiros, né? Você tem o quanto de dinheiro foi gastado, quantos turistas vieram, dados de saúde, né? Dados de problemas de trânsito, dados de impostos de lojas, dados de impostos de casas. Isso são dados. Só que você consegue ainda, a partir desses dados, você consegue ainda dados mais específicos, né? Principalmente quem tem lojas ou quem precisa de certezas para fazer pedidos, né? Cara, quando a pessoa ela tem um enorme dinheiro e vai fazer um pedido para outro país ou para o estado, né? Fala assim, ó, governo do país, o meu estado tá precisando disso, daquilo. Ele precisa de provar, né? Mas por que precisa? Me mostra os dados. Com base no que você está pedindo isso? E aí existe toda esse estudo que garante, que argumenta essa necessidade. Muitos municípios no país, dependendo do governo e dessas questões de necessidades de pedir ao governo, né? Às vezes ficam atrasados em investimentos, em crescimento por causa disso. Às vezes existem municípios que estão à frente nessas jogadas, né? Porque o ser humano não é confiável e a sociedade ela não é confiável. Você não pode confiar, você não pode acreditar do jeito que as coisas funcionam, né? É muito complicado, né? A gente não dá pra não dá pra confiar, né, nessas questões. Portanto, a física social ou sociologia, a partir dos princípios da observação, experimentação, comparação e classificação enquanto métodos, ela tinha como finalidade tudo que é positivo, ou seja, real, o útil, o certo, o preciso, o relativo, o orgânico e o simpático. Então, se existe uma pesquisa que não está trazendo dados certos, você precisa de melhorar a pesquisa, melhorar a questão, né? E reiniciar o estudo. Isso tem estudos que demoram anos, né? Estudos de perspectivas de trânsito, de perspectivas de lojas, de processos com elementos da natureza, vários estudos. Daí surge a outra contribuição de Comte, o positivismo, ou seja, a visão pela qual a análise dos fatos abandona a consideração das causas dos fenômenos e pesquisa suas leis, uma vez que são fenômenos observáveis. O que é pesquisar suas leis? É você abandonar a ideia de que existem as leis para seguir e procurar as leis que nascem de uma decisão, né? Então, o que é isso, cara? Isso é você permitir nascer, permitir ver leis novas, né, nascendo. Quando você faz isso, você cria a coragem de ver o novo, né? O que é o novo? O new, né? O novo. É você investigar as leis que nascem de uma posição.
É claro que você pode fazer isso em graduação, né, em progressão. Você não precisa de instalar a coisa de uma vez, né? Você instala, observa as leis que vão fazer os fenômenos que ela vai, e você vai aumentando a escala de instalação. Tá entendendo? Você vai observando as leis, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que você trouxe uma coragem, você foi positivo no sentido de experimentar alguma coisa, você dá um acessório, você marca algum lugar, e dessa marca você começa a observar o que que ela faz, o que que ela causa, qual é a lei dessa marca naquele universo, naquele momento. E você estuda a estática e a dinâmica dessa marca. E isso é a exatidão específica de uma marca num tempo. Obviamente, ela pode, como qualquer um de nós, morrer. Não tem problema nenhum. Só que a gente precisa, quando marca algum lugar sobre esse conselho, a gente precisa de lutar, né, até o fim para que aquilo preserve ou aceitar a sua morte. A gente não precisa ficar lutando com morto-vivo, não. Né? A gente não precisa, não. E isso é o positivismo, né? Porque antes as pessoas falam assim, ó, vamos fazer como nós viemos fazendo. Ah, vamos perguntar como é que Zé ali fez pra gente fazer igual o Zé. E aí não precisa, né? Você você entende que as coisas podem ter as suas diferenças, não precisa ser igual ao Zé. O positivismo pregava um modelo de sociedade organizada na qual o poder espiritual não mais prevaleceria, ficando o governo a cargo dos sábios e cientistas. É porque assim, ó, às vezes a gente entorna. O que que acontece? Às vezes a gente entorna nas palavras poderes além, né? Isso aqui é questões midiáticas, né? A mídia ela assassina a verdade para criar uma medialização fenomenológica. A mídia ela é uma arma que faz com que os sábios pareçam ser heróis, né? No sentido as atribuições literárias, né? As novelas de guarda. Mas não é, cara, né? Não é. Então, o que que acontece? Quando o positivismo, ele sabe disso, né? Na época dele não tinha todo esse amor a esse tipo de fama artificial, essa famácia artificial. O que que acontece? O governo fica a cargo do sábio cientista. O que que é isso? O governo, ele é o pai de todos. Você tá entendendo? Então, o governo, como ele é o pai de todos, ele tem análise de todos. Então, todos, sobre intermédio do governo, vai colocar para a sociedade o que é sábio e cientista, né? Quais que são quais que são cargos dos sábios e cientistas, né?
Você entendeu? Porque os sábios cientistas são servidores. Servidores. Então, é basicamente assim, né? O cara vê, sabe além, ele está à frente, pratica a ciência para poder melhorar a escolha, fazer a calibração dessa escolha, né? Esse aqui é o 10, esse é o 9, esse é o 8, 7, beleza. Esse aqui é o volume desse ponto, dessa marca no emblema, desse ponto no relacionamento. E o governo, ele fica a cargo de saber disso, né? De lidar com isso. Segundo ele, este novo método geral para a ciência caracteriza-se pela observação em aliança com a imaginação. Estão sistematizados, por sua vez, segundo princípios adotados pelas ciências exatas e biológicas. Contudo, vale notar também o fato de Conte perceber que cada tipo de fenômeno possui suas particularidades. Isso implica dizer que há um método específico de observação para cada fenômeno. Isso eu acho magnífico. Acho muito bacana ele alinhar isso nos pensamentos filosóficos. Porque não é só porque tudo é um sistema que vai retornar a mesma numeração, a mesma fórmula, né? Por quê? Porque a gente tem as modulações. E as modulações, às vezes, nascem dos usuários. Entendeu? Então, me diz quem são os usuários seu, que eu vou te dizer quais que são as modulações sistêmicas que o estado de espírito, as leis, né? Os fenômenos observados com essa marca, né? Com esse dado vai contar, né? De certa forma. Então ele percebe isso, ele percebe que existem essas modulações e elas são variáveis que são importantes para diferenciar uma instalação de outra, né? Uma pesquisa de outra, eu estou usando marca, mas é uma instalação, né? Governamental, alguma coisa assim. Fenômeno, né? Um fenômeno é diferente do outro, porque é parte de uma fonte, de uma especificação de relacionamentos humanos e tal. Então isso é importante. Outra importante criação de Augusto Comte foi a religião da humanidade. Com bases teológicas e a metafísica, isso tudo reconhecendo a preponderância do papel histórico desempenhado pelos estágios provisórios da humanidade previsto na Lei dos Três Estados. A religião da humanidade. Conceito que diz bastante coisa, né? Agir uma mania a partir do tempo, que é as formas de frear ou acelerar as partículas de dessensibilização sobre as reações admitidas em necessidades e pertencimentos, em apropriamentos, né? Nessas participações, né? De pessoas atrás dos seus objetivos. Seu pensamento influenciou pensadores da grandeza de Karl Marx, John Stuart Mill e George Eliot, Harriet Martineau e Herbert Spencer e Emily Durkheim. Criador do termo altruísmo, a filosofia de Comte para a humanidade se resumiria em vivre pour autrui,
viva pelos outros. É o que a gente meio que comentou aqui, né? As pessoas, elas escondem todas as derivadas, elas escolhem um caminho pensando no outro, não nelas mesmas. Porque se elas pensassem nelas mesmas, elas não escolheriam, não seriam esse favor aos outros, né? Elas seriam muito mais egoístas, elas seriam muito mais privadas, elas tomariam atitudes que normalmente não tomariam, né? Por isso tem essa questão. Lei dos 3 estados. Vamos ver aqui. A lei dos 3 estados representam as fases necessárias para a evolução humana, onde cada uma delas teria suas abstrações, suas observações e sua imaginação própria. A observação da evolução das concepções intelectuais da humanidade seguiria o estado teológico ou fictício, estado metafísico ou abstrato e estado científico ou positivo. Então, o estado científico é a natureza do homem de pesquisar, né, qual que é o melhor efeito e agarrar qual que é o melhor efeito para a sua relação, né? Qual que é a melhor estabilidade para ele. No primeiro, os fatos observados seriam explicados pelo sobrenatural, ou seja, entidades, deuses ou deuses, Deus ou deuses, as quais comandaria os fatores que compõem a realidade. Ok. Fatos observáveis. São explicáveis por sobrenatural. Então a gente sabe que tem esse sobrenatural. O que é o sobrenatural, meus amigos? Sobrenatural é aquilo que a gente não pôde escolher porque a gente escolheu o melhor caminho, né? Segundo positividade. Só que a gente, às vezes, com o problema da escolha, a gente fica navegando na sobrenaturalidade. Ou seja, é aquela perspectiva de e se eu escolhesse o outro, né? Claro que existe isso, né? E isto é sobrenatural. O segundo estágio, a realidade seria pesquisada diretamente, mas ainda haveria a presença do sobrenatural, a natureza, o éter, o povo, o capital. Então, fatos observáveis, teológico ou fictício, metafísico ou abstrato, teológico ou fictício, metafísico ou abstrato. Seria pesquisada diretamente, mas ainda haveria presença do sobrenatural. E o último estágio evolutivo. Então aqui seria... Então, enquanto esse daqui representa esses pontinhos aqui, esse aqui, ó, método metafísico e abstrato, representa mais ou menos os movimentos desse ponto aqui, ó.
sabe? Os movimentos que esse ponto pode ter no universo fechado. Então, você tem um ponto, mas esses movimentos no universo fechado derivam de certa forma, abstraem o ponto. E o evolutivo é o ponto em menor dinâmica possível. É o ponto específico, é a ciência, é a certeza. Ou seja, você ainda tem um movimento, mas esse movimento vai cada vez se tornando menor, ó. Porque olha só o que você vai fazendo, ó. Com o passar do tempo, você vai fazendo isso aqui, ó. Você vai diminuindo a sua possibilidade de movimentar nesse universo fechado. Olha aqui, ó. Você vai fazendo isso daqui, ó. Você vai preenchendo esses distanciamentos aqui, ó. Então, o segundo estado representa para nós esse contraste num bloco fechado. Aqui a gente tem um bloco citando esses. Aqui a gente tem um bloco citando esses daqui, ó. Os caminhos para e aqui o evolutivo, né? Apogeu da humanidade. Os fatos seriam explicados segundo leis gerais abstratas de ordem inteiramente positiva. Então você tem um ponto de explicação muito positivado, muito preenchido, que não tem como movimentar, não tem como você dizer que não. É esse ponto e ele é preciso, né? Porque ele tá aqui, ó. Ele tá tapadíssimo, certo? Isso é a questão da evolutiva, é a evolução, né? Nesse viés, o fator absoluto é substituído pelo fator relativo, pois tudo seria relativo, exceto a lei absoluta da relatividade. Neste viés, o fator absoluto é substituído pelo fator relativo. Agora tudo é relativo, né? Não é mais absoluto, né? Tudo pode gerar uma relatividade. Por exemplo, se você não precisa de fazer igual o Zé. Você pode fazer baseado no que o Zé fez, mas colocando os seus efeitos, as suas coisas, e isso vai ser relativo, né? Você faz alguma coisa que vai ser relativo. Vai te mostrar as relatividades. E você pode se basear nelas para aperfeiçoar o seu feito, né? A sua marca. Principais obras. Curso de Filosofia Positiva, Discurso sobre o Espírito Positivo. Uma visão geral do positivismo e religião da humanidade. Lembrando que a palavra positivo, que é ciência, é o ponto central, é a escolha, né? É o que argumenta e fecha e ponto, né? O ponto final. Curso de ponto final, curso de ciência, discurso sobre o espírito do positivismo, ou seja, a pessoa que se liga e sempre vai adiante, buscando essa positividade, né? Essa afinação, eu diria. Uma visão geral do positivismo, né? Como de forma geral mais simplificou esse positivismo para mais pessoas conseguirem entender. Religião da humanidade. Curiosidade. Por que os filósofos utilizam muito a palavra religião? Porque a palavra religião é uma palavra que fala sobre a reação que desescala como que eu digo? A reverberação de informações descarregadas, né? Que foram instaladas e sofrem uma progressão dessa instalação. Como se você tivesse uma prefeitura e todos que passam ao redor da prefeitura sofrem uma reação
por conta do efeito dessa instalação, sabe? É uma instalação que emana uma obra, né? Uma necessidade, um serviço, uma prefeitura, entende? Então a religião, essa palavra ela é muito utilizada porque ela tem essa implícita habilidade de reunir esses símbolos para, né, crescer essa cognição. Curiosidade. O que é cognição? Né? De maneira rápida, né? Cognição é como se você observasse uma luz, né? Você tem uma lâmpada e essa lâmpada ela descarrega luz. Só que a luz você transforma, você divide a luz que ela descarrega em partículas e você percebe que você tem muitas partículas para contar. Então, todas as partículas saem de um ponto, ok? E aí o que acontece? Tudo que a gente escreve sai do universo fechado que a gente chama de alfabeto. Esse universo fechado que é o alfabeto, que a gente gera tudo a partir de dados, ó. Ele representa para nós uma luz, só que essas luzes que ela representa fazem competição. Por quê? Porque enquanto elas estão aqui, elas querem estar em outro lugar. Por quê? Porque sobre a localização desses raios incidentes, existe um local que é melhor que o outro. E aí, o acreditar, chamar fiéis para acreditar é você conseguir o melhor lugar dessa lâmpada. Então, a maioria das pessoas, né, a maioria das palavras que são consumidas em crédito, em pessoas que se aliam a essa palavra utilizando, são costumes da sociedade de fazer com que a palavra que ela dirige e ela acredita ganhe a melhor vaga dessa lâmpada, que também representa o sol de todos. Então isso é de forma breve, viu, pessoal? E qual que é? É o raio central. É o raio central. Esse aqui é o que todos buscam. Esse é o One Piece. Seu tesoureiro. Curiosidade. O lema de Auguste Comte, amor como princípio, ordem como base e progresso como objetivo, fundamentou os dizeres da bandeira do Brasil. Ordem e progresso. Quando você consegue insistir na ordem, você consegue saber qual que vem depois. Porque a ordem, a obediência à ordem, ela chama, ela busca, ela te mostra quem que tem que vir depois, né? Toda ordem, né? Depois que você bater aqui, ó, o que acontece depois, né? Isso aqui é a ordenada, né? Quando você bate aqui, ó, quando você choca aqui, ó, esse cruzamento, ele vai te mostrar o que vem depois, que vai ser a reação. A reação, ela vem depois. Ordem e progresso. Quando você tem a ordem, você pode ser positivo, porque se você tem a ordem, o progresso ele é garantido.
A ordem garante o progresso. Essas são as palavras eminadas aqui, ó. O lema de Augusto Comte: amor como princípio. A gente precisa de amor como princípio, né? Amortecer. Ordem como base e progresso como objetivo. Então, quando você tem a base, né, que ordena as coisas, você tem um progresso e o amor faz você continuar com isso, né? Bacana. Esse, então, para nós foi o comprimento para essa unidade de medida, de mediar a filosofia para nós, que é considerada filosofia positiva, né? Pois é. Então a gente vai ficando por aqui. Agradecemos a esse filósofo, né, por todas as contribuições que fez, faz e ainda vai fazer. E a gente se vê no próximo vídeo para falar mais sobre filosofia contemporânea. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e fui!